Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Olá, bom dia. Quinta-feira, 21 de novembro, está começando o ESB Notícias, primeira edição. Na tela, os destaques de hoje. Valor da cesta básica em Conquista tem queda de 1,31%. Sedentarismo, uma doença do século. E no Notícias com Poesia, o aumento do dólar é o destaque da vez. Essas e outras informações agora no ESB Notícias, primeira edição. Por meio do edital 225/2019, a UESB convoca os aprovados em 7ª chamada para as vagas oferecidas nos cursos de graduação com ingresso no segundo período letivo de 2019 por meio do SISU. Os candidatos convocados deverão comparecer nas secretarias de cursos dos campi de Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista nos dias 28 ou 29 de novembro, das 14h30 às 17h30, munidos de toda a documentação exigida no edital que está disponível no site da UESB. A relação de candidatos também está lá no site da UESB. O candidato deverá observar o campus, o curso, os horários e a documentação exigida de acordo com o número de vagas para efetivar a matrícula. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Cursos pelo telefone 77-3261-8612 em Itapetinga, 73-3528-9634 em Jequié ou na Secretaria-Geral de Cursos em Vitória da Conquista pelo telefone 77-3424-8661. A cesta básica em outubro caiu 1,31%, segundo o Programa de Indicadores Econômicos da UESB. Confira na reportagem. O Programa Indicadores Econômicos do curso de Economia da UESB apresenta todos os meses o resultado de 12 itens da alimentação que fazem parte da nutrição essencial mínima definida pelo Decreto-Lei 399 de 30 de abril de 1938. No mês de outubro foi registrada a variação de 1,31 ponto percentual abaixo do valor apurado para o mês de setembro de 2019. Para o senhor Gelson, o segredo para economizar é fidelizar as compras no mesmo local. A gente tem que economizar as coisas, né? Porque se a gente não economizar as coisas, não vai faltar sempre as coisas. Aí eu compro essas coisas assim e deixo tudo economizado num canto e no outro. Tá razoável. Nem muito caro e nem muito baixo. Mas, na hora de comprar os alimentos da cesta básica, é importante pesquisar, pois existem diferenças na venda dos produtos no mercado e em feiras livres. Acompanhe a variação dos preços de alguns alimentos. Feijão carioquinha, supermercado 5,99, feira livre 4,80. Feijão preto, supermercado 5,39, feira livre R$ 5,00. Farinha, supermercado 6,95, feira livre R$ 6,00. Arroz parborizado, supermercado 3,39, feira livre R$ 2,50. O trabalhador conquistense comprometeu no mês de outubro 31,29% do salário mínimo. Para suprir as despesas básicas com alimentação, o salário mínimo líquido deveria ter um reajuste de 2,4%. De acordo com o resultado do boletim, os produtos que apresentaram maior alta foram óleo de soja 5,59% e carne bovina 5,59%. Em relação à carne, foi o que mais subiu, né? Devido a essa oscilação do mercado lá fora. Se a carne está cara, você bota um steak, você bota, vai variando, você vai dando uma... É o jogo de cintura que a gente tem que ter, né? O tomate é um dos alimentos que há alguns meses teve registro de altos preços. Hoje está com valor em queda, acompanhado também do pão francês, que teve redução de 2,41%.
A cada mês se registra variação de alimentos que têm acréscimo e outros sofrem queda. Mas, no geral, os alimentos não têm aumentado muito, como explica o comerciante. Um pouco do arroz e o feijão também que subiu, mas ao menos o resto não subiu nada não. Está razoável. Sedentarismo é definido como a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas. Considerada como a doença do século, está associada ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. Saiba mais sobre esse problema na reportagem a seguir. Em abril desse ano, o Ministério da Saúde divulgou que 3 em cada 100 mortes no país pode ter influência do sedentarismo. Dos mais de 1,3 milhão de óbitos registrados em 2017, mais de 34 mil estavam relacionados ao diabetes, o câncer de mama e o de cólon e cardiovasculares, doenças que, segundo o Ministério, estão ligadas à falta de atividade física no cotidiano. Você já parou para pensar em como está a sua qualidade de vida? Praticar exercício físico, se hidratar, comer de forma saudável e manter uma rotina de trabalho e sono regular podem contribuir para uma vida mais saudável. Mas essa realidade não faz parte na rotina da maioria dos brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 47% da população não pratica atividade física regularmente, e isso impacta em uma vida mais sedentária. Hoje nós estamos aqui em uma das avenidas mais movimentadas da cidade para a gente ver como os conquistenses têm tentado encarar essa realidade. Qual a importância de se praticar uma atividade física durante a semana? É muito bom, isso beneficia muito a saúde, o dormir, enfim, a alimentação. Muito bom mesmo. De certa forma, muda assim a vida da gente, né? Traz uma qualidade de vida melhor. Eu pratico a caminhada há 10 anos, de lá para cá só benefício. Cada dia sinto mais prazer de fazer mais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo é considerado o 4º maior fator de risco de mortes no mundo. Por isso, é fundamental manter o corpo em movimento. Não importa se é uma caminhada de 15 minutos, um passeio de bicicleta no fim do dia, uma ida ao mercado sem o carro, ou se você gosta de fazer yoga, balé e qualquer outro esporte que esteja ao seu alcance. O importante é que nessa corrida, a qualidade de vida esteja sempre à frente. É hora de conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Sol entre nuvens hoje em Vitória da Conquista. Os termômetros na cidade variam entre 17 e 29 graus. Vamos agora à previsão do tempo para outras cidades da região. Sol com algumas nuvens em Barra da Estiva. Não chove. A mínima na capital baiana do Morango será de 18 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Em Maitinga, o sol brilha forte. As temperaturas por lá variam entre 22 e 33 graus. Sol com algumas nuvens em Malhada de Pedras. Não há previsão de chuva na cidade, que registra temperatura mínima de 23 graus e a máxima podendo chegar aos 34 graus. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre economia e direitos trabalhistas. Fique com a gente! Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Nós vamos falar agora de economia. A atual crise econômica no Brasil teve início em meados de 2014. Uma de suas consequências foi a forte recessão econômica, levando a um recuo do produto interno bruto e também o aumento do desemprego. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo o professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Costa Pinto. Professor, bom dia, bem-vindo à TV UESB. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Professor, para começar, quando é que nós vamos sair dessa crise? Esse é o ponto. Não está claro ainda como vamos conseguir sair, porque essa é a recuperação mais lenta da história brasileira. Por que isso? Porque as reformas atuais, a atual estratégia do governo Bolsonaro e anteriormente do Temer, é uma estratégia que está associada ao quê? Reformas, reformas, reformas.
problema é que essas reformas têm gerado uma redução do salário médio, essas reformas têm reduzido a renda média do trabalhador e não existe como ativar a economia sem ter o quê? Consumo das famílias. Vou traduzir isso do economês. O que é isso? Sem que as famílias tenham renda para poder consumir. Mesmo os juros caindo, não adianta se a população não está empregada. Se ela não está empregada, ela não tem como tomar dinheiro para consumir. Então, o emprego é um elemento fundamental. E nesse momento, o emprego continua patinando, o desemprego, aproximadamente 12 milhões de pessoas desempregadas, um contingente ainda maior de pessoas que subutilizadas no emprego. Então, a proporção da população hoje que não está empregada ou com trabalho precário é enorme. O emprego até recuperou, mas recuperou principalmente o quê? O emprego informal e o emprego com salário baixo. Então não tem como ativar a economia se você não realizar políticas de incentivos na geração de emprego e renda que tem a ver com o quê? Com estímulos associados ao consumo, associados à renda. Professor, o senhor falou das reformas e uma das promessas aí da geração de emprego e renda, da retomada da economia, era a reforma trabalhista. Mas até o momento ela não funcionou. O que é assustador disso tudo é que a gente parece que a gente fez um revival dos anos 90. As reformas lá, ó, vamos fazer a reforma, a privatização. Ah, não, no próximo ano a economia cresce, no próximo ano a economia cresce. Então, observe bem, a gente está vivendo um revival dos anos 90 piorado. Que é o seguinte, primeiro, olha, não, o problema do Brasil são os custos trabalhistas, os lucros das empresas são baixos. Isso é uma falácia. Você tem ideia hoje, a lucratividade das maiores empresas bateu 10,3%, é a maior taxa desde 2011. Ou seja, a economia brasileira está ruim para os mais pobres e para a classe média. Para os super ricos, ou seja, para os proprietários das maiores empresas, inclusive empresas não financeiras, industriais, eles estão ganhando fortemente. Qual é o argumento? O argumento é, qual era o argumento desde 2016? E na verdade, um pouco da política de ajuste desde 2015. A gente, 15, 16, 17, 18 e 19, nós estamos vivendo de políticas liberais, neoliberais, associadas a que ideia? Vamos reformar para depois crescer. Ou seja, primeiro a gente gera condições de crescimento. Só que isso não tem acontecido. Primeiro foi o quê? Reforma trabalhista. Não, vai reduzir o encargo, vai gerar mais emprego. Não se gerou mais emprego, o desemprego continua alto e ainda precarizou o mercado de trabalho brasileiro. Aí vem a segunda reforma, a redução dos gastos do governo, a PEC do teto dos gastos. O que é que gerou com isso? Impediu que o governo gaste mais em educação, mais em saúde e que gere mais investimento. Isso impede um dos motores do crescimento econômico. Aí agora a próxima reforma, a tributária. Claro que tem que desburocratizar, claro que tem que melhorar, mas essa reforma não ataca o elemento fundamental, o quê? Os ricos no Brasil pagam muito pouco impostos. Quem paga é muito mais a classe média. Você não tem imposto sobre lucro e dividendos, o imposto sobre propriedade rural é muito baixo, e aí não estou comparando com nenhum país europeu, não. Estou comparando com os Estados Unidos. Tá? Os nossos impostos sobre os mais ricos é muito, muito, muito baixo. Isso não está sendo discutido nesse momento. Vamos falar sobre outra reforma? Foi aprovada recentemente a reforma da Previdência, que mudou aí várias regras. Qual a avaliação que o senhor faz dessa reforma, professor? Essa reforma da Previdência, ela vai ser um ajuste em cima dos mais pobres. Porque o que está... É muito claro o que está acontecendo nesse momento, as pessoas ainda não entenderam. Tá? O que está acontecendo é um desmonte completo da Constituição de 88. A Constituição de 88, com todos os seus problemas, com todas as suas questões, trouxe uma grande novidade no caso brasileiro. Ele incorporou na questão da lei, da regra, a ideia da assistência social, da seguridade. Um Brasil, um país muito desigual historicamente, mesmo durante os anos 60 e 70 que a gente cresceu, a desigualdade continuou aumentando porque o andar de baixo sempre esteve fora. Um país que não incorporou nem os mais pobres, nem os negros, ou seja, um país que cresceu com base na classe média, pequena, tradicional, nos mais ricos e deixou de fora a parte da população. A Constituição de 88, na saída do regime militar, criou-se um grande consenso nacional. Olha, não dá para continuar desse jeito, tem que incorporar a população mais pobre. Então você colocou isso na lei. O que você vê hoje, e todo mundo diz, os economistas neoliberais vão dizer assim, a Constituição não cabe no Brasil. Isso é uma falácia. Na verdade, você está querendo o quê? Reduzir custo da força de trabalho, você está querendo o quê? Reduzir os gastos sociais com o argumento que supostamente vai gerar crescimento econômico. Vai até gerar um crescimento, mas que crescimento? De 1%,
1,5, 2. É possível, dada a nossa estrutura, isso é um Brasil que incorpora 60 milhões de pessoas. E os outros 140? Não vai entrar nesse jogo. Então o que você tem hoje é o quê? Uma desestruturação da Constituição de 88 e a reforma da Previdência é um desses braços. Na hora que você reduz a seguridade, na hora que você reduz o acesso direto a um colchão de segurança mínimo, que era pequeno no Brasil, mínimo, e você elimina isso, você desestrutura a seguridade e a possibilidade de manter um Estado minimamente que incorpore a população. É evidente que, por exemplo, em alguns elementos específicos teriam que ser mudados para aperfeiçoar. Mas não é essa a questão. A questão é que você está desestruturando o que existia antes, não colocando no lugar com a suposta ideia que o mercado por si só regula. O que a gente está vendo é uma mudança de um monopólio estatal em vários setores para monopólios privados. Isso é assustador. A distribuição de renda já piorou de forma impressionante. A renda média do trabalhador tem caído constantemente. E a tendência é esses dados de distribuição de renda, de emprego, de informalidade tende a aumentar. Ou seja, você vai aumentar a uberização, né, da sociedade brasileira e o pior de tudo, quem dirige o Uber acha que ele é proprietário de si mesmo, mas ele é apenas um trabalhador sem nenhum tipo de remuneração, sem nenhum tipo de benefício, controlado por uma empresa transnacional que regula, inclusive, a sua jornada de trabalho, para onde ele vai fisicamente dentro desse processo. Se você acha que as reformas acabaram, vem aí a reforma administrativa. E essa reforma é muito dura com os servidores públicos. Professor, qual o impacto dos servidores públicos dentro da economia? A gente pode falar que o governo está elegendo aí um novo inimigo, que é o servidor público? É impressionante como esse governo adora eleger inimigos. Assim, vai dos marxistas culturais, que é uma maluquice total, que eu vou discutir, que é a ideia de que tudo que eu não concordo vira esquerda. E aí você elege o quê? O servidor público como um grande problema, como o mal, a força do mal. E não percebe que o servidor público é uma engrenagem dentro desse processo e que a lucratividade está associada ao quê? Como parte desses recursos públicos vão para quem e para onde, ou seja, como a riqueza é distribuída. O Estado é um elemento importante dessa distribuição de renda, mas no caso brasileiro é concentrador. É concentrador por quê? Porque boa parte das despesas governamentais, isso quase ninguém fala, a grande imprensa não fala, paga o quê? Juros da dívida. Esses juros da dívida, quem é que tem esse controle? Quem? Os grandes bancos. Os bancos brasileiros são bancos que ganham quando a economia cresce e quando a economia cai. Não existe nenhum lugar do mundo banco que ganhe desse jeito, no mundo. Nos Estados Unidos, quando teve a crise, os bancos praticamente quebraram e perderam dinheiro. Aqui não. Na crise, a rentabilidade dos bancos chega a 20%, 22%. O que é que isso significa para quem está nos assistindo? Significa o seguinte, em 4 anos, ele tira todo o dinheiro que ele colocou. É uma lucratividade impressionante. Então, nesse sentido, a reforma, claro, e aí aqui é importante, a reforma administrativa está sendo colocada como o servidor em geral é um problema, vamos o quê? E a ideia de que o serviço público por si só é sempre ruim. Tá? Você criou uma máxima de que a ideia é, olha, serviço público, Estado, corrupção. Tá? E como resolve isso? Eliminando Estado, reduzindo o Estado. Isso é uma falácia, isso é um argumento falacioso. É evidente que, por exemplo, existem partes do serviço público pequeno que ganha muito. Por exemplo, o judiciário ganha desproporcional a outros segmentos da sociedade. Por exemplo, quem fura o teto tinha que ser sancionado, mas você recebe benefícios a mais acima do teto. Isso, ou seja, esses instrumentos tinham que ser aperfeiçoados. Não demonizar o servidor público. Por quê? Porque eu penso o seguinte, se você reduz o Estado, o SUS é ruim, tem problemas, precisa aperfeiçoar, é verdade. Mas sem o SUS. Os Estados Unidos agora estão voltando a discutir a universalidade. A campanha eleitoral nos Estados Unidos vai se situar entre a ampliação de tornar público a saúde nos Estados Unidos. E a gente está indo num caminho contrário do mundo, e isso é muito assustador. Ou seja, a gente está, nesse momento, indo numa trajetória de geração de instabilidade no médio e no médio prazo da não incorporação de parte dessa população. Ou seja, me parece uma tendência de aumentar as tensões sociais, a questão do ódio e o que os eventos que têm acontecido no Chile pode se repetir no Brasil.
É justamente essa questão, né, que eu gostaria que o senhor aprofundasse. No Chile nós estamos vendo aí várias manifestações de rua, a Argentina em crise, justamente por conta desse modelo que o senhor falou de início, que é um modelo neoliberal e que o Brasil tem implantado aqui na nossa economia. É isso que pode acontecer em nosso país? Eu acho que a gente está partindo para essa trajetória, só que aí tem uma questão mais profunda. O neoliberalismo, enquanto uma estratégia de gestão da riqueza, de incorporação, ele está em crise. Mas o neoliberalismo, enquanto ideologia, ele continua mais forte do que nunca. Porque as pessoas continuam acreditando que basta eu me esforçar, que eu vou alcançar. Eu não tenho ideologia coletiva. A ideia é o seguinte, olha, se ele não conseguiu, é porque ele não se esforçou, ele é um perdedor. Como criam-se os mitos, o mito do Silvio Santos, o mito do YouTube, é como se apenas pelo meu esforço eu consigo ascender, e isso não é verdade. Isso não está acontecendo nos Estados Unidos, isso não está acontecendo na Europa. Não por acaso parte da população começa a adotar posturas o quê? Antissistêmicas. Ou seja, tudo está associado à ideia de que aquele não me representa. A gente tem uma crise da democracia e da representação que tem a ver exatamente com essas questões econômicas, ou seja, tem a ver com a crise da gestão do neoliberalismo. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não colocou nada no lugar. Nem a heterodoxia keynesiana, nem uma discussão do que foi o estado do bem-estar social, você não coloca no lugar simplesmente voltando ao passado. A gente tem que pensar estratégias para pensar futuro. Quais elementos novos dá para adaptar ou não nesse contexto atual? Ou seja, é mais profundo ainda isso, essa crise no sentido no Brasil e no mundo, porque a gente não tem claro ainda, ninguém tem claro quem dizer se algum economista social tiver claro a trajetória, ele está inventando. Ou seja, nós temos uma trajetória de muita estabilidade. Agora, o que está claro é o neoliberalismo enquanto estratégia de incorporação, ela está numa crise profunda, ao ponto de que os grandes empresários, as grandes The Economist, todos eles estão dizendo, olha, o problema da distribuição de renda, vamos agora incorporar os pobres nessa história. Por quê? Com medo da extrema-direita, que cresce de forma impressionante e nos traz cheiros e sentimentos dos anos 20 e 30 do que foi o mundo da guerra, do fascismo e do nazismo. Professor Eduardo Costa Pinto, professor de Economia da UFRJ, muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado. O ESB Notícias, primeira edição, volta daqui a pouco com mais informação e conteúdo para você. Pode ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Uma das tradições religiosas mais famosas do Brasil vai aparecer agora na tela da sua TV UESB. Ontem nós exibimos a primeira reportagem dessa série mostrando a Romaria de Ituaçu. Hoje nós vamos continuar mostrando a Romaria de Ituaçu, mas o nosso objetivo é também mostrar a Romaria de Bom Jesus da Lapa, que atrai milhares de fiéis para a capital da fé, que fica localizada aqui, na Bahia. Vamos conferir essa segunda reportagem da nossa série Romeiros, com a estudante de jornalismo Tamires Batista. O povoado de Gruta da Mangabeira fica localizado em Ituaçu, que está a 152 quilômetros de Vitória da Conquista e 509 de Salvador. Didil nasceu e sempre morou no local, e é ele quem nos conta o porquê o lugar de cerca de 500 moradores recebe um grande número de visitantes por ano. Isso aqui descobriu através de um vaqueiro, né? O vaqueiro caiu na gruta, entendeu? Ele foi correndo com o boi aí por cima, entendeu? E aí o boi desapareceu de suas vistas, ele ia correndo muito e caiu no buraco onde o boi caiu, entendeu? E aí sei que no momento ele gritou, valei meu sagrado coração de Jesus, entendeu? Naquele momento que ele gritou, ele desceu junto e caiu lá, não aconteceu nada com ele, entendeu? Isso é como diz a história, né?
E aí subiu gatinhando lá no mato, nas pedras, chegou aqui, falou para os moradores e tal, entendeu? Que ele tinha uma gruta bonita lá, etc, entendeu? E aí o pessoal, no dia a dia, foram descobrindo a gruta com bagaço de cana, né? Foram entrando na gruta com bagaço de cana, candeeiro, e aí conseguiram encontrar a saída da gruta, né? E aí começou a romaria, né? Peregrinação, o pessoal continuou ouvindo e tal, e aí a romaria foi crescendo dia a dia, né? A Caverna de Pedra hoje tem a visitação regulamentada pelo município. Para que os romeiros possam ter acesso ao interior da gruta, é preciso estar acompanhado por um guia turístico, disponibilizado pela Central de Apoio aos Romeiros. Além dos moradores que trabalham como guias turísticos, há aqueles que encontram uma fonte de renda na venda de artigos religiosos. O turismo aqui é muito importante para todos nós comerciantes, né? A gente conta com turismo, né? Com turismo, a romaria, né? Apesar do local de visitação religiosa ser orgulho dos moradores e fonte de sobrevivência, para esse dono de pousada, melhorias no acesso ao povoado ainda precisam ser realizadas. E essa gruta precisa que as pessoas olhem com bons olhos para cá, os governantes, né? Para a gente poder investir aqui, né? Eles nos ajudaram a investir, criar grandes pousadas para receber os romeiros, os turistas que aqui vêm visitar. E essa aqui é a entrada da Gruta do Sagrado Coração de Jesus. Para chegar até o santuário, são mais de 100 degraus de escadaria. Depois dele, para quem quer atravessar a gruta, precisa percorrer mais de 3 quilômetros com auxílio de um guia turístico, já que a maior parte desse percurso é feito em total escuridão. Mas antes do passeio, logo na entrada, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus é onde os romeiros fazem uma parada para agradecer e fazer suas preces. Agradecer pelas graças que a gente recebe, que a gente, né? A gente olha pelos filhos da gente que vive na estrada e entrega ao bom Jesus, o coração de Jesus. E aí a gente vem agradecer, né? Pelas bênçãos, pelas felicidades na casa da gente, pelas harmonia. Além da motivação religiosa, ao atravessarem a gruta, os peregrinos encontram em meio à escuridão a beleza natural do espaço. Lucas é espeleólogo e foi essa beleza que o motivou a vir de São Paulo estudar o local. E aí, para o ano que vem, teremos um mapeamento, pelo menos, da travessia completo. Esse trabalho de topografia ele é importante, que ele é o primeiro registro da caverna. As pessoas sabem dessa caverna, mas sabem de conhecimento popular. Cientificamente, ela não existe. Então, você registrar uma caverna, você traz ela para o mundo inteiro. Ela é o RG, é o documento da caverna. Pessoal, depois de 3,5 km, a gente está no final da travessia da gruta. São 275 degraus essa escada. E até os anos 90, as pessoas que faziam essa peregrinação aqui subiam pelas pedras, não tinha escada. Então, é uma caminhada de tirar o fôlego, mas que vale a pena pela beleza do lugar. E vamos recuperar o fôlego porque a caminhada não para por aqui. A viagem para Bom Jesus da Lapa você acompanha na nossa próxima reportagem da série Romeiros. A dureza da realidade com o belo da poesia. Hoje nós vamos falar sobre o recorde batido pelo dólar essa semana e a tão falada recuperação da nossa economia. No ar, o nosso quadro Notícias com Poesia, com a estudante de jornalismo, Betânia Guimarães. O dólar avançou e atingiu o maior patamar da história do Plano Real. Na real, quando a economia vai dar sinal de melhora, recuperação, de crescimento sem estagnação? Money no bolso é tudo o que eu quero. Queria. Primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito. É verbo conjugado pelo desemprego que corta a carne e habita entre a gente. Decadente, emergente, impotente, mente. Tudo que tem para reformar, está reformando. Tudo que tem para vender, vende-se. Enquanto o dólar segue operando em alta. R$ 4,01. R$ 4,08, R$ 4,15, R$ 4,20, R$ 4,20. Não está no muro nem na favela,
Não tá no banco do ônibus nem na esquina. Tá na manchete do jornal logo ali. E aqui fica a pergunta: quando a economia vai dar sinal de melhora? Resposta? Lá no Posto Ipiranga. O ESB Notícias fica por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Amanhã tem mais uma edição do ESB Notícias com jornalismo local e de proximidade para você a partir das 11h45. Às 18 horas, tem a Aline Ferraz com o ESB Notícias, segunda edição. Abraços e até lá! Diz que tá com medo da vacina. Tô nada. Oh, bifinho, este ano a vacina é mais leve, apenas 2 ml. De 1º a 31 de maio, vacine e declare seu rebanho contra a aftosa. Gado vacinado, todo mundo curte.